Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Júlio César, tô aqui para mais um vídeo aqui pro perfil do YouTube e primeiramente já venho agradecer a todos vocês do TikTok que estão vindo aqui seguir e estão seguindo, estão dando um engajamento muito legal no TikTok, saímos de 70 para 90 em um dia, foram 10 seguidores instantaneamente seguindo e me deu uma força enorme. Fora os mil seguidores, os mil curtidas lá no perfil do TikTok, então muito obrigado. Estamos superando um marco que eu nunca consegui. Em um mês a gente conseguiu 90 seguidores, isso é muito gratificante. Então muito obrigado porque eu fico feliz que estão gostando, o pessoal certo, a comunidade certa, e estamos crescendo. Então, primeiramente, muito obrigado. Sem mais delongas, vamos falar sobre um assunto que a gente estava tão esperando, o pessoal do TikTok estava esperando com certeza, que era sobre os três impérios mais grandiosos do mundo. É o turco? É o libanês? É o russo? Não, não é o russo. É o romano, né? Que é da minha família, o italiano. Primeiramente, eu já falei muito sobre a Itália, confesso. Já fiz um vídeo aqui no YouTube, pena que eu privatizei porque eu tava feio e eu também tava. Eu sou feinho, mas não sou aquele feio, né? Mas. E também eu queria fazer um vídeo mais. Melhor produzido, então eu privei. Mas você sabe que eu sei falar italiano. E eu gosto muito de Roma por causa da Itália, né? Porque eu sou descendente de italiano, né? Meu nariz diz tudo, mas a minha fisionomia, meu jeito de pensar, meu sotaque, né? Eu sou classificado como brasileiro, mas tenho binacionalidade no sentido de linguagem, de aspecto físico mesmo, né? Então eu tenho muita afinidade com a Itália e eu amo a Itália, né? Eu amo a comida de lá e etc. Então, Roma é meu império favorito, mas também tem a Gália, que é a França, a Alemanha, a Bélgica, que a gente conhece hoje, e tem o império que colonizou o Brasil, né? Que é a Espanha, que depois vem Portugal e depois a Espanha, né? E, deixa eu ver, tô procurando aqui no caderno. Eu acho assim, incrível. Sem me perder aqui, sem mais nada, eu já achei aqui a folha. Então, vamos começar? Antes, sem mostrar que eu não estou mentindo, aqui está escrito Roma, tudo eu escrevi à mão, tirado do ChatGPT, do Gemini. Não, não, da Wikipédia, tá? Tô me sentindo um senhor pesquisando na Wikipédia. Mas sem mais delongas, lá é mais confiável, vamos dando contexto. Uma guerra que aconteceu em Grécia, na Troia, né? Cuja guerra fugiu Enéas, que tá, quem é Enéas? Era um guerreiro muito importante que fugiu com a sua esposa para o lugar que a gente conhece como Roma hoje em dia, Itália, né? Ele fugiu da Grécia e foi para Roma, né? Ele era um homem grande. E ele teve dois filhos com a sua esposa, né? Rômulo e Remo, que esses foram destinados a criar um império, né, que é Roma, né? Eles foram obrigados a criar um império quando crescessem e criaram Roma. E uma história muito legal é que eles foram amamentados, diz o mito deles, de Rêmulo e Rômulo, por uma loba, tá? Eles sobreviveram porque eles ficaram sem mãe e sem pai. Eu não lembro do que eles morreram, mas eles ficaram livres assim, né? Foram criados por uma loba e depois foram criados por camponeses, né? Esses meninos foram jogados no rio Tibre e foram criados por uma loba, né? E amamentados, etc. E aí eles voltam para obliterar a Múlio, que tava no trono, né? Aí tá. Os irmãos receberam uma missão de criar Roma em 753 a.C. Rômulo, após desentender com seu irmão, mata Remo. E qual foi o porquê dele ter matado Remo? É que eles tinham apostado de duas águias, apostando qual chegaria no monte. Aí o Rômulo apostou numa águia e o Remo apostou numa outra águia. E deixou que os deuses escolhessem quem ia ser o rei de Roma, né? Quem ia criar Roma, quem ia ficar com um dos montes. E Rômulo venceu e Remo, após dizer que não, não, foi minha águia que chegou primeiro no monte, acabou sendo morto pelo seu irmão. Ok.
Aí depois, o primeiro rei de Roma foi o Rômulo. Roma se torna a partir de junções de 7 pequenas aldeias, né, cujas aldeias eram de pastores, de latinos e sabinos, situadas nas margens do rio Tibre. Depois da conquista pelos etruscos, chegou a ser uma cidade-estado, né? Para caso não saiba, eu vou explicar nos próximos vídeos que é uma cidade-estado, caso você não saiba, tá? Monarquia romana. Até aqui tá. Entenderam? Roma foi criada por aldeias, mas foi criada de fato pelo Rômulo, porque ele matou seu irmão, porque ele tinha uma missão, etc. Tá? Até aqui dá para entender? Ok. Monarquia romana, que aqui é a parte que eu gosto. 753 a 559 a.C., tá? Em Roma havia duas classes sociais: os patrícios, os nobres, né, os que tinham dinheiro, e os plebeus, os comerciantes. E uma parte importante que eu queria contextualizar era que tem muita pessoa que fala que existiam 3 ou 4 classes sociais, que eram os pastores, etc. Só que eu, na Wikipédia e na minha concepção, tá certo? Existiam só dois: pobre e rico. Deu, acabou. Depois tem suas variantes, suas vertentes. Mas no sentido assim, é assim mesmo, duas classes sociais. E os escravos e os clientes, né, que eram normais na época. Ok. A aproximação do rei com Roma e com Klebe, né, na verdade o rei com os plebes, né, irritou os patrícios e em 509 o último rei etrusco foi deposto e ocorreu o golpe político dando fim à monarquia, né? Foi bem rápido, né? Tipo, o pessoal viu o rei, né? Que eu não lembro qual era o rei da Roma naquela época, e o rei assim, tu tá ficando perto dos plebes? Ah, beleza, vamos te matar, vamos te derrubar. Era assim, cara. Se, tipo, por exemplo, se um presidente, se fosse aqui no Brasil agora, se o presidente ia se aproximasse perto de algum político grande ou de um povo daqui, o outro povo ia matar ele, entendeu? Tô simplificando, tá? Não é assim, tá? Mas é assim mesmo. Tecnicamente, assim. Ok. República Romana. 509 a 27 a.C. Roma agora tinha o seu núcleo total, que era o Senado. O cargo era dos patrícios. Essa época ficou marcada pela luta dos patrícios e os plebeus. Roma cresce. Roma domina toda a Península Itálica entre o século V a.C., que eu não lembro que é o V, eu não lembro realmente, e 3 a.C., né? Tá. Depois, Cartago, Guerra Púnicas, em 264 e 164, 264, antes de Cristo. Tive que pausar ali porque eu espirrei, tá? Então eu fiquei perdido aqui. Tá, depois 164 a.C., foi onde eu parei. Em 164, Cartago foi obliterada. 100 anos após, mas todo o Mediterrâneo era de Roma. Se eu não me engano, Cartago era onde ficava a França, eu não lembro. Mas acho que era a França, eu não lembro. Pontos importantes, né? Que é a parte para contextualizar dentro dessas partes, assim, porque tá bem resumido, tá? Pontos importantes. Antes da Roma virar república, ela tinha o rei Tarquínio, ou soberbo, entende? Esse é famoso. Antes de começar esse assunto, eu já conhecia ele. E ele era ignorante e cruel, ignorava o Senado, que eram só velhos aristocratas, tá? Que é uma parte importante para depois explicar por que Aristóteles, Sócrates, Platão, essa gente, os 3 maiores, né? A Santa Trindade, né? Da filosofia contemporânea antiga, Aristóteles, etc., é tão importante em Roma e etc. Depois eu explico aqui no canal. Eram de aristocratas, ok. Lucrécia era uma mulher nobre, moça, porém justa. Vendo que Tarquínio fazendo coisas abomináveis, ela expôs as coisas da família real e logo se matou. Lúcio Júnior Bruto, enfurecido, organizou um golpe quando os reis saíram dos soldados, agora apoiando, né, o movimento de expulsar Tarquínio e a família dele, que eram ditadores, fecharam o portão da cidade e Tarquínio era expulso. Fim da monarquia. Os 7 reis importantes do fim, para contextualizar aqui, ficar importante, tá?
Primeiro Rômulo, o que deu origem, depois Numa, Pompílio, depois Túlio, Hostílio, que daí vem depois meu nome, Júlio. 4, Anco Márcio. Quinto, Tarquínio. P, né? Eu esqueci o que significa P. O do Tarquínio, não Tarquínio Soberbo, é outro Tarquínio. Sérvio T e Tarquínio o Soberbo, tá? Aqui se diz importantes, mas na verdade é antes do fim da monarquia, tá? Porque é importante a gente saber o tempo da monarquia, antes da monarquia, quem era, quem não era, entendeu? Pra gente entender a linha do tempo, tá? Aí, ok, agora vamos voltar para cá. Inclusive, eu desenhei à mão com o que era simplesmente, cara, Roma, tá? Aqui pode parecer só um rabisco, mas vocês não sabem o tamanho disso que era, cara. Isso nada mais nada menos do que é o mapa da Europa conquistada por Roma. Os caras tinha a Roma toda, toda dominada na Europa toda. Toda a Europa era de Roma, na verdade. Eu tô me perdendo nas palavras. Toda Roma era deles, cara. Tudo, tudo, tudo. Sabe? É uma questão que eu não consigo nem explicar. Entende? O norte da África, depois de Júlio César, era de Roma. Por isso que eu digo que meu nome é bem pesado. Cara, é assim, é um bagulho assim que tu olha e só fala, cara, é tipo. Por exemplo, os Vikings olhavam aquela música das marchas deles e falavam, cara, perdemos. Era assim, velho, era uma coisa assim. Era estratégia, era uma coisa assim, magnífica, cara. Incrível, né? Ok, agora que a gente falou sobre o fim da monarquia, o que vem depois da monarquia? República, por isso que eu falei que é importante a gente entender isso. Tá, a república foi uma questão boa? Foi uma questão ruim? Teve crise, tá? E o que aconteceu na crise da república? Vamos dar contexto? Roma tinha na sua base economia a escravidão, né? A questão aí, a escravocata. Isso, escravocata, tá? O monopólio do país é o quê? É a escravidão, que era do Brasil antigamente e também era de Roma, né? Por isso que o pessoal fala, o Brasil é a nova Roma em 99, né? Porque depois de 99 não era mais nada do Brasil. Ok, porém, o número de escravidão ultrapassou a quantidade de soldados romanos, né? Então imagina, tu tem os teus opositores, o pessoal que tu machuca, maior do que tu tem pra se defender. Tipo, what the fuck, bro? What's he doing? E é isso que aconteceu. O que causou grande desemprego dos plebeus, né? Os trabalhadores, os comerciantes, e também colocou o risco da vida dos soldados romanos, que aconteceu, em risco, né? Tinha mais escravos e aconteceu tendo uma revolução ali, uma brigalhada, né? Os escravos aumentou e causou vários revoltas, revoluções ali dentro ali daquele monopólio louco ali. Uma das revoltas fortes foi escravos liderado por Espartaco e entre 73 e a 71 a.C., para garantir a estabilidade política, em 60 a.C., o Senado indicou 3 políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César I, e que formaram o primeiro trindade, né? Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvato, na verdade, triunvarato. É um nome difícil, cara. Constituído por Marco Antônio Otávio Augusto e Lépido. Eu esqueci o nome dele. Lépido. A disputa. A minha dicção tá ruim hoje. A concorrência, tá? De poder eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de príncipe. Ou princeps. Eu esqueci o que é. Princeps. Que é primeiro cidadão. Princeps. Primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império, disfarçada de república, entendeu? Essa questão é importante de entender. Disfarçada de república. E ok, aqui tá até fácil de entender. Aí depois, Império Romano 27 até 476 a.C., o imperador Otávio Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, reorganizou a sociedade,
ampliou a distribuição de pão e trigo e de diversos divertimentos públicos, né? Que era parques, né? O famoso pipoca e palhaçada, né? Qual é o nome, cara? Eu tô esquecendo. Eu tô aprendendo italiano e tô esquecendo do português meu, cara. Que isso? E olha meu gato aqui. Vem aqui ler. E aí, tá. Pão e circo, lembrei. E aí a decadência romana, em 235 depois de Cristo, o império começou a ser governado por imperadores soldados, cujo desejo era combater invasões. Aí, nessa época, Roma se encontra estável. 289, em apenas 4 décadas, Roma teve 26 imperadores. Com a morte de Teodósio em 395, o império foi dividido entre seus filhos. O Honório, né, ficou com o Ocidental, cuja capital era Roma, né? E Arcádio ficou com a Roma Oriental, né? Aí, para eu já finalizar essa parte aqui, o Honório perdeu a posse da Roma do Ocidental, ele era um péssimo líder também, e aí Roma foi enfraquecendo de um lado para o outro, aí deu fim a Roma, né? Porque o que aconteceu? Roma foi dividida, né? Como está ali no texto, né? O cara lá dividiu o império para os seus filhos, para os dois filhos, Honório e Arcádio, e o Honório não sabia lidar e perdeu a posse, né? Perdeu as guerras, acabou fazendo merda, e aí ficou dividido. Uma parte existia, outra parte não existia mais, entendeu? Que foi aí que veio a Gália. E aí deu fim ali à questão da Roma grandona e enorme, entendeu? Porque era uma coisa assim que não tem como explicar. No meu conhecimento eu não consigo ter a noção de, pô, era muito grande, entendeu? Não tinha celular pra mandar, ó, tô invadindo aqui Roma, tá? Não tinha, entendeu? Era tipo carta, era mar, né? O Mar Negro, o mar do Mediterrâneo. Enfim, cara, vou ficando por aqui. Essa é a história de Roma. Depois eu vou fazer os top 3 mais fodas guerras de Roma, Gália, etc. Mas é isso, tá? Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e muito obrigado por ter assistido até aqui.